Vamos à palavra de Deus. Diga comigo, transformados pela verdade. Mais uma vez, transformados pela verdade. Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 4 diz: Jesus respondeu. Quem respondeu? Está escrito: nem só de pão viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Nem só de pão viverá o homem, nem só de trabalho viverá o homem, nem só de dinheiro viverá o homem, nem só de entretenimento viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Somente a verdade é capaz de nos transformar. Somente a verdade é capaz de nos transformar. O crescimento espiritual é um processo pelo qual substituímos as mentiras pela verdade. Se você quer ter a sua vida transformada, você precisa ter conhecimento da verdade. E a Bíblia diz que a verdade é a palavra de Deus. Se você quer ter a sua vida completamente transformada, você precisa se envolver, você precisa amar, você precisa se familiarizar com a palavra de Deus. Evangelho de João, capítulo 17, versículo 17, Jesus orou assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Aleluia, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Meus irmãos, muitas vezes nós não rompemos na vida, nós não avançamos na vida, porque nós pautamos a nossa vida na mentira, em sofismas, nos nossos achismos, nos nossos conceitos, nas nossas tradições. E tradição não muda a vida de ninguém, achismo não muda a vida de ninguém. O que muda é a palavra de Deus. Agora preste muito bem atenção: a santificação exige revelação. Diga comigo, a santificação exige revelação. Você precisa ter uma revelação da verdade, você precisa ter conhecimento da verdade, você precisa se aprofundar nessa verdade, para que você se torne cada vez mais santo. O que é santo? Separado do pecado, separado da coisa errada e vivendo para Deus. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais santificado você se torna, mais Deus purifica, santifica você, mais longe você fica das coisas erradas. E quanto mais você se aproxima das coisas certas, mais certo você dá na vida. É importante entendermos isso. O Espírito de Deus usa a palavra de Deus para nos tornar semelhantes a Jesus. Devemos preencher nossa vida com a palavra de Deus. Está escrito em 2 de Timóteo, capítulo 3, versículo 16 ao 17, assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Versículo 17: para que o homem de Deus, preste atenção, quando nós falamos homem de Deus, mulher de Deus, logo nós imaginamos que homem de Deus é somente o pastor, é o bispo, é o padre, é o papa, é quem está no altar. Não, homem de Deus é todo aquele que abre o coração para Jesus entrar e fazer morada, é todo aquele que nasce de novo, é todo aquele que vive no caminho do Senhor, que vive a palavra da verdade. Esse homem, ele é um homem de Deus. Então a palavra de Deus, ela existe para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Pastor Alain fez seminário interno, inclusive. No seminário usa muito esse texto de 2 de Timóteo, capítulo 3, versículos 16 a 17, até para incentivar as pessoas a fazerem o seminário, a terem mais conhecimento da palavra de Deus. Mas essa madrugada, eu lendo esse texto mais uma vez, no versículo 17, o Senhor me deu mais uma revelação. Que na verdade a Bíblia diz assim: para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Ou seja, essa boa obra não é só pregar o Evangelho.
Essa boa obra não é só cantar no altar. Essa boa obra é você ajudar o próximo. Essa boa obra é você ser um bom marido. Essa boa obra é você ser um bom pai. Essa boa obra é você ser um bom filho. Essa boa obra é você praticar a palavra de Deus. Essa boa obra é você ser um bom cidadão. Essa boa obra é você respeitar as autoridades. Essa boa obra é você fazer caridade. Essa boa obra é tudo que é bom, você vai estar apto a fazer. Ser um bom funcionário. Irmão, você sabia que se você for um bom funcionário, você vai glorificar o nome de Deus? Se você for pontual no seu trabalho, se você for um profissional de excelência, se você for um cara que não rouba a hora de trabalho, porque se o seu horário de trabalho é das 8 às 17, o seu patrão lhe paga para você produzir das 8 às 17, não é das 8 às 16h40, não é das 8h05 às 16h55, não, é das 8 às 17, com uma hora de almoço e 15 minutos de café em algumas empresas. Fazer com excelência, não fazer por fazer, não fazer pelo salário. Então quando você entende a palavra de Deus, quando você vive a palavra de Deus, que a palavra de Deus começa a te transformar, você vai tendo entendimento de tudo isso, de ser um bom funcionário, de ser um bom patrão, de ser uma pessoa honesta, de ser uma pessoa justa, de ser um homem, uma mulher de excelência, meu irmão. Nunca faça o trabalho lá na sua empresa por mais ou menos. Faça com excelência. O nome de Deus vai ser glorificado. E Paulo vai dizer a Timóteo que toda a escritura ela é inspirada por Deus e útil para o ensino, para ensinar, para a repreensão, confronto. Não adianta você fugir do confronto. A gente só cresce, a gente só amadurece quando nós somos confrontados. Se você fugir do confronto, você vai viver na mediocridade sempre. E os medíocres não vencem na vida. Os medíocres, eles vivem na média. Eles chegam em segundo lugar, em terceiro lugar. Eles param no meio do caminho. Os medíocres, eles têm desculpa para tudo. Os medíocres, eles se tornam preguiçosos. Nós não podemos viver na média. Nós temos que alcançar a excelência. E só alcançamos a excelência através da repreensão, da correção e da instrução na justiça. Aí, nós seremos muito bem preparados para toda boa obra. Aí você pode soltar o seu filho para o mundo, que onde ele chegar, ele vai dar certo. Você pode viajar para qualquer continente, que você será bem sucedido. Irmãos, é interessante essa questão da palavra de Deus. Quando a gente serve a Deus, você pode chegar em qualquer lugar do mundo. Você encontra um crente, você encontrou um membro da família de Deus. Você está em casa. Você está em casa. Às vezes você não fala nem o idioma, já aconteceu isso comigo. Você não fala nem o idioma do indivíduo. Mas é impressionante, a gente começa a se entender. Outro dia eu fui estar com um americano aqui na cidade de São Roque. E eu disse para o colega, cara, meu inglês está quase que zero. E o português dele, ele falou também está quase que zero. Falei, mas você vai estar lá? Ele disse, não vou poder ir. Mas vai que você vai conseguir entender. E eu almocei com o cara, fiquei a tarde toda conversando com o cara. E não é que eu entendi o cara e o cara conseguiu me entender. Entendeu? Então, a palavra de Deus, o Espírito de Deus faz isso. A palavra de Deus é diferente de qualquer outra. A palavra de Deus, ela é viva. Atos capítulo 7, versículo 38. A palavra de Deus, ela é viva. Aleluia. Hebreus 4:12 diz: pois a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela funciona. Vira aí para o seu irmão e diz assim, ó: a palavra de Deus, ela funciona. Acredite na palavra de Deus. Ela é viva e eficaz. Aleluia. E mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Não existe nenhuma máquina no mundo capaz de dividir a alma e o espírito. Não existe nenhuma máquina no mundo capaz de dividir juntas e medulas.
Não existe nenhum equipamento no mundo capaz de julgar os pensamentos e intenções do coração, mas a palavra de Deus faz. Aleluia, a palavra de Deus faz. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Muitos confundem a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, com religião. Deixa eu explicar para você, a Bíblia não tem nada a ver com religião. A Bíblia é da religião dos evangélicos? Não. A Bíblia é a constituinte dos céus, do reino de Deus. Você nunca ouviu falar tanto de Constituição como você tem ouvido nos últimos tempos. O STF saiu das 4 linhas da Constituição. Eu trabalho dentro da Constituição. Artigo tal da Constituição, parágrafo tal. Porque a Constituição é a carta magna de uma nação. Não adianta o americano, por mais rico que seja, o japonês, por mais rico que seja, o chinês, por mais rico e inteligente que seja, chegar no Brasil ou em qualquer outra nação e dizer: eu não concordo com essa lei, eu vou fazer de acordo com a lei do meu país. Não vai funcionar, ele vai ser preso, ele vai ser deportado. Porque todo cidadão do mundo inteiro tem que respeitar a Constituição da nação que ele está morando. A Bíblia é a Constituição do reino de Deus. Você quer conhecer Deus? Você quer fazer parte desse reino? Você quer morar com o Senhor, com o Rei dos Reis nesse reino? Ele disse que foi preparar uma morada para nós. Ele disse que virá nos buscar. Mas como que você vai se enquadrar dentro das 4 linhas desse reino, se você não conhece a Constituição desse reino? Como que você não conhece o que agrada a esse rei? Como você vai fazer parte de um reino que você não sabe se você está alegrando ou está entristecendo o rei? E com o rei você não pode brincar, velho. Num país democrático, onde tem o presidente, você ainda tem liberdade de expressão. Você pode falar o que quer. Você se arrebenta, mas você fala. Mas onde existe rei, não. A última palavra é do rei. O que o rei determina, você tem que fazer. O reino de Deus é assim, gente. Então nós precisamos entender e viver essa palavra. 1 de Pedro capítulo 1, versículo 23 diz: pois vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente. Interessante isso aqui. A palavra de Deus, ela é viva e permanente. Passam séculos e séculos, ela continua valendo. Vem pandemia, vai pandemia. Vem governo, vai governo. Ela continua valendo. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Palavra de Deus. Por isso que o diabo luta para você não entender a palavra de Deus. Por isso que o inimigo desestimula você a vir com um caderno, a vir com uma caneta e anotar tudo sobre Deus. Por isso que o inimigo coloca sono em você para não estudar a palavra de Deus. Pastor, quando eu vou ler a Bíblia, eu sinto sono, eu não entendo, e vem um desânimo, e eu não consigo. Crie disciplina. Tudo na vida depende de uma disciplina. Criar hábitos. Hábitos podem ser saudáveis ou não, mas ler a palavra de Deus é um hábito saudável. Se alimentar bem é um hábito saudável. Quando eu comecei a caminhar no lago, eu dava meia volta e cansava. Um dia um irmão disse assim: pastor, eu vou lá com o senhor. E ele era magrinho, estava acostumado a correr, ele correu. Eu corri 500 metros, pensei que eu ia morrer. Eu disse: cara, não consigo, pode ir. Você consegue dar uma volta? Caramba! Eu disse: pastor, controle sua respiração. E aí eu consegui correr 1 quilômetro. 2 dias depois eu corri mais 1 quilômetro e talvez, 1 quilômetro e 100 metros. Era uma vitória para quem não dava uma volta. Hoje, sem querer humilhar, com toda humildade,
Com toda humildade, se eu correr 7,5 km diante de Deus, é como se eu não tivesse corrido nada. Nada. Por quê? Eu não parei na hora que a perna formigou. Eu não parei na hora que eu senti que o coração ia sair pela boca. Entendeu? Eu dei uma reduzida. Tinha o Tiago Constância que criou esse hábito em mim, um jogador profissional. E eu lembro que o Tiago Constância falava: pastor, não para, reduz a velocidade, mas não para. Reduz, ele reduzia comigo, mas não para, não para. O segredo, irmãos, é não parar. Fala para o irmão que está ao seu lado: não para. Leia a Bíblia, pode ser 5 minutos, mas não para. Ei, ora, pode ser 2 minutos, mas não para. Jejua, pode ser 1 hora, mas não para. Vem à igreja, glorifica, adora, mas não para. Pede perdão, ou perdoa, mas não para. Ande mais 1 milha, mas não para, não para, não para. Eu não vou parar. Aleluia. Aleluia. Diga: eu não vou parar. Aleluia. Aleluia. As palavras, João capítulo 6, versículo 63. João 6, 63, parte B, diz: as palavras que eu lhes disse são espírito e vida. A palavra de Deus é vida. Se você se alimentar da palavra de Deus, você terá vida. O diabo vem com a mentira para matar, roubar e destruir. Mas eu vim para que vocês tenham vida e as tenham em abundância. Aleluia, aleluia. Ô irmão, ame a palavra de Deus. Cadê a sua Bíblia? Está aí? Levanta a sua Bíblia assim. Pastor, a minha Bíblia está no celular. Levanta aí também. Depois compra uma impressa lá na livraria, tá bom? Celular pode falhar. Levanta aí. Diga: eu amo a palavra de Deus. Diga: a palavra de Deus é a bússola da minha vida. A palavra de Deus, aleluia, dirige a minha vida. A tua palavra, aleluia, diga: a tua palavra, Deus, é vida para mim. Beija a palavra de Deus. Dá um beijo aí na Bíblia, aleluia. Coloque a Bíblia sobre o seu coração e diga: eu amo a palavra de Deus. Eu amo a mensagem da cruz. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Quando Deus fala, irmãos, as coisas mudam. Quando Deus fala, as coisas mudam. Aleluia. Tudo ao seu redor, toda a criação existe porque Deus disse. Foi pelas palavras dele que tudo veio a existir. Sem elas, você nem estaria vivo. Sem a palavra de Deus, você nem estaria vivo. Antes de você existir, Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. E você surgiu. Aleluia. Não despreze a palavra de Deus. Tiago capítulo 1, versículo 18, na versão NCV diz: Deus decidiu nos dar vida pela palavra da verdade. Por isso somos o mais importante de todas as coisas que Ele criou. Aleluia. Diga: eu sou a coisa mais importante de todas que Ele criou. Olha para o teu irmão e diga: você é importante. Aleluia. Salmo 139, versículo 14. Eu te louvo, Senhor, porque me criaste de uma forma toda especial e admirável. Levanta suas mãos aos céus. Levanta a sua cabeça, olha para cima e diga: Deus, eu te louvo, porque o Senhor me criou de uma forma toda especial e admirável. Aleluia. Satanás, ele odeia isso. Por isso que ele quer te alcoolizar. Por isso que ele quer ver você caído na sarjeta. Por isso que ele oferece cocaína. Por isso que ele oferece o crack. Por isso que ele oferece a prostituição. Porque ele quer te roubar o valor que você tem.
Você é especial, você é parecido com o Pai. Você é imagem e semelhança do Deus Todo-Poderoso. Eu disse para os irmãos na sexta-feira à noite, você parou para prestar atenção? Pessoas pagando, pessoas fechando empresa, pessoas pegando o bebê, tirando de casa. Tem irmã aqui que o bebê na quinta e na sexta teve febre, mas na sexta-feira à noite estava lá servindo no encontro. Sabe por que isso? Porque vocês são importantes. Foi o Espírito Santo que convenceu cada um dos voluntários. Foi o Espírito Santo que convenceu cada pessoa envolvida nesse projeto para alcançar a sua vida, gerar cura, libertação, milagre, transformação, porque você é para Deus especial e admirável. É muito forte isso, gente. A Bíblia, irmãos, é muito mais que um manual de doutrinas. A palavra de Deus gera vida, produz fé, promove mudança, afugenta o diabo, realiza milagres, cura feridas, edifica o caráter, transforma as circunstâncias, transmite alegria, supera a adversidade, derrota a tentação, inspira a esperança, libera poder, esclarece a mente, cria coisas, nos garante um futuro eterno. A palavra de Deus. A palavra de... Quer um futuro? Tem gente que diz, não, pastor, eu quero ter um futuro melhor, aí eu não posso servir na igreja não, porque eu estou trabalhando dia e noite. Estou em 3 serviços. Estou por aqui de serviço. O cara acha que, estou por aqui para o serviço. O trabalho é bom, dignifica o homem. Mas tudo na sua devida medida. Salomão disse que há tempo para todas as coisas. Não é o seu muito trabalhar que vai te prosperar. É a bênção de Deus que enriquece e não acrescenta dores. Aleluia. Aleluia, é a palavra de Deus, irmãos. Cara, se você viver a palavra de Deus, você vai viver uma vida sem estresse. Porque Deus vai fazendo tudo no seu devido. Você não vai ver um passarinho estressado. Não vê. Você não vai ver uma árvore estressada. Você não vai ver. Você não vai ver um peixe estressado. Por quê, pastor? Porque toda a natureza, exceto o homem, toda a natureza, ela vive e pratica exatamente o propósito para o qual ela foi criada. Mas ao homem, Deus deu o livre-arbítrio. Ao homem, Deus deixou livre, porque Deus não queria que você fosse um robô. Então você é livre para escolher. Infelizmente, escolhemos muitas vezes o errado, a mentira, o sofisma. Não podemos viver sem a palavra de Deus, cujo valor nunca deve ser subestimado. Você deve considerá-la tão essencial à sua vida quanto o alimento. Quem já ouviu alguém dizer assim, talvez até você já disse, eu quero ter a paciência de Jó, viu meu Deus? Glória a Deus. Para ter a paciência de Jó, tu vai ter que viver as lutas que Jó viveu. Agora, você sabe por que Jó venceu? Você sabe por que Jó foi paciente? A Bíblia diz. Por quê? Jó, capítulo 23, versículo 12, parte B. Dei mais valor às palavras de sua boca do que ao meu pão de cada dia. Sabe o que Jó está dizendo? Deus, antes do café da manhã, a tua palavra na minha vida. Antes do almoço, a tua palavra. Aleluia. Eu dei mais valor à tua palavra do que ao pão de cada dia. Deixa eu te perguntar, não me responda, por favor. Responda para você. Você consegue jejuar, se consagrar? Ou você diz, pastor, eu não consigo ficar sem tomar o café? Mas sem a Bíblia você fica sem ler. A Bíblia está lá e... Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Se você pegar a Bíblia Sagrada e ler 15 minutos por dia, quantos minutos? Todo santo dia, 15 minutos. Em um ano, você lê toda a Bíblia. Pode ir grifando lá. Em um ano, você lê toda a Bíblia. Se você pegar 30 minutos, pastor, eu posso ler 30 minutos por dia. Em um ano, você lê 2 vezes a Bíblia. Aí sim, você começa a se enquadrar dentro da Constituição. Aí você começa a conhecer Deus. Aí você começa a entender a vontade dEle para a sua vida. Irmãos, a palavra de Deus é o alimento espiritual do qual você deve se alimentar para cumprir o seu propósito.
A Bíblia é chamada de mel. Mel. A Bíblia é chamada de mel. A Bíblia é chamada de pão. A Bíblia é chamada de alimento sólido. E a Bíblia é chamada de leite. Salmos de número 119, versículo 103. Mateus 4:4. 1 de Coríntios 3:2. E 1 de Pedro 2:2. Pronto, está aí. Se alimente da palavra. Se alimente da palavra. Permaneça na palavra de Deus. Olha para o teu irmão e diga: permaneça na palavra de Deus. João capítulo 8, versículo 31 diz: disse Jesus aos judeus que haviam crido nele. Quem disse? Alguns irmãos estão ligados aí. Quem disse? Jesus. O que Jesus disse para os judeus que haviam crido nele? Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus. Veja que Jesus não disse: se vocês forem à igreja todos os domingos, se você cantar bem, se você pregar bem, se você liderar uma ONG, se você der muitos alimentos para as pessoas, se você ajudar o pobre. Não. Se vocês permanecerem na minha palavra, se permanecerem firmes na minha palavra, vocês serão os meus discípulos. Não é se você foi 40 anos evangélicos. Não é se você tem o título de pastor. Não é se você já fez um seminário. Não é se você já leu a Bíblia 2, 4, 5 vezes. É se você permanecer firme na palavra. Tem gente que não permanece firme. Tem gente que vai até meio do caminho. Tem gente que vai até próximo ao fim, mas não vai até o fim. Hoje pela manhã eu disse que meu pai, ele se desviou quando eu era pré-adolescente. E quando eu cheguei na fase adulta, por volta ali dos 18 anos, alguma coisa assim, meu pai ainda estava desviado. Todas as vezes que a gente convidava meu pai para ir à igreja, eu falava para ele se reconciliar com Deus, ele dizia assim: olha, menino, antes de você nascer, eu já era evangélico, eu já conhecia Jesus. Eu já conhecia a Bíblia. Eu conheço a Bíblia mais que você, garoto. Um dia, o Espírito Santo me usou, e quando ele disse isso, eu disse: pai, é verdade o que o senhor está falando. O senhor conhece a Bíblia melhor do que eu. Mas o diabo conhece a Bíblia de capa a capa. No entanto, está no inferno e não tem direito a perdão e está condenado ao inferno eternamente. Se o senhor não voltar para Jesus, o senhor também vai para o inferno. E foi embora para a igreja. No outro dia ele foi para a igreja e se reconciliou com Jesus. Morreu salvo. Irmãos, tem gente que vem com tantos discursos lindos. Irmão, pastor, porque Deus, porque disse isso. Mas você está firme na palavra de Deus? Você permanece firme? Não, eu já fiz, eu já ganhei alma, eu já preguei, eu já cantei, eu já pastoreei, eu já cuidei da congregação, eu já... Não é se você fez, você está firme na presença de Deus. Não é se você andou 100 quilômetros, pedalou 100 quilômetros de bicicleta, você pedala hoje? Outro dia passou uma reportagem do Pelé, estava saindo da UTI, recebendo alta. E eu estava com o Isaquinho, eu disse: Isaquinho, você sabe quem foi esse cara? Ele disse: pai, dizem que foi um jogador famoso, né? Foi. Tem o título, tem troféu, mas hoje não faz mais nada no campo. Vive do passado. Ele vive do passado. Só que o passado, no mundo espiritual, não garante a nossa salvação. A salvação é dia após dia, é vencendo um dia de cada vez. Os irmãos foram ao encontro, tiveram experiência maravilhosa com o Espírito Santo. Amanhã é outro dia, é um dia de cada vez. Terça-feira é um outro dia, quarta-feira é um outro dia, até Jesus voltar. Aleluia. Disse Jesus: permaneçam firmes. Na vida cotidiana, irmãos, permanecer na palavra de Deus inclui 3 atitudes. Eu vou te dar essas 3 atitudes e a gente termina e ora, beleza? Primeiro, anote aí. Devemos aceitar sua autoridade. Diga comigo: aceitar a sua autoridade. A Bíblia não é um livro para você questionar. A Bíblia é um livro para você praticar. Ela é inerrante. Ela não falha. O caráter de Deus, ele é imutável. Por isso que se você falhar, ele continua sendo Deus.
Se você for fiel, Ele continua sendo Deus. Se você o adorar, Ele é Deus. Se você virar as costas para Ele, Ele continua sendo Deus. Se você fizer coisas boas, Ele te ama. Se você fizer coisas más, Ele continua te amando. O caráter dele é imutável. Então preste atenção. Devemos aceitar sua autoridade. A Bíblia deve se tornar um critério definitivo para a nossa vida. A bússola na qual confio para saber a direção. O conselho a que dou ouvido para tomar decisões sábias. E o parâmetro que eu utilizo para avaliar todas as coisas. A Bíblia deve sempre ter a primeira e a última palavra na minha e na sua vida. Aleluia. Vamos falar isso como ato profético? Pega a Bíblia. Pega a Bíblia aí. Está no celular a sua Bíblia? Pega aí seu celular. Coloca sobre o seu coração. E diga: a palavra de Deus sempre terá a primeira e a última palavra na minha vida. Aleluia. Posso ouvir um glória a Deus? Aleluia. Muitos de nossos problemas, irmãos, irmãs, ocorrem porque baseamos nossas escolhas em critérios duvidosos. Por exemplo, nós tomamos decisões pautado muitas vezes na cultura. Nós falamos: todos estão fazendo isso. Todos pulam o carnaval. Todo mundo está dando brinquedo para o seu filho desse, porque eu não vou dar? Todo mundo manda o seu filho para a festa junina. Vamos aproveitar aqui que não está no período de festa junina. Senão alguém pode dizer: jogou direto. Não, eu não faço isso. Nem ando seguindo nas redes sociais de ninguém. Pode ver que eu sigo poucas pessoas. Eu sigo pessoas que me influenciam, somente. Então preste atenção, olha aqui. Mas qual mal que tem, pastor? Uma festa pagã. Adoram a imagem. Exaltam a imagem. Eu não quero que meu filho aprenda isso. Eu quero que o meu filho entenda que existe só um Deus digno de toda a nossa adoração, e que nós vivemos eternamente para Ele, e que nós somos dele e Ele é nosso, e nós não abrimos mão disso. Então preste atenção. Nós nos pautamos em tradições, irmãos. Sempre fizemos isso. Minha avó era assim, pastor. Meu pai era assim. Nós nos pautamos muitas vezes na razão, na lógica. Pastor, isso parece lógico. Nós nos pautamos na emoção. Pareceu-me a coisa certa, pastor. Parecia certo. Não, irmãos. É igual ajudar pessoas na rua. Irmãos, preste atenção. Se você ficar dando dinheiro, todo mundo que pedir no farol, todo mundo na esquina, todo mundo que aparecer na sua casa, você vai ficar pobre, não vai ajudar ninguém, não vai chegar a lugar nenhum. Deixa eu explicar um negócio para você aqui. O reino de Deus, ele não se move pautado em necessidade. O reino de Deus se move através de princípios. Deus não move uma palha porque você precisa. Mas Deus move o universo se você for obediente. Deus move o universo se você está dentro da palavra dele, da constituição dele. Entendeu? O cara hoje vem me pedir dinheiro, comida, eu falo: irmão, peraí, você tem algum problema de saúde? Não. E por que você não está trabalhando? Não tem emprego, senhor. Como não tem, rapaz? A construção civil está bombando. Você pode estar escolhendo aí. Entendeu? Pastor, meu garoto, 18 anos, 19 anos, não tem emprego. Quem disse, irmã, que não tem emprego? Vai aqui em Extrema. Só que às vezes tem que acordar 4 horas da manhã para pegar o fretado. 3 horas. Então seu filho não quer acordar, e a senhora está com dó. Só que dó não muda a vida do seu filho. A sua futura nora não vai ter dó do seu marido. Ela vai querer tudo dentro de casa funcionando. O governo não vai ter dó do seu filho. É melhor ele acordar 3 horas da manhã, receber R$1.500 pela jornada de trabalho todo mês, ele estudar, crescer e conquistar um salário maior, ou quem sabe até se tornar um empresário, um doutor, um político, ser alguém na vida. Mas não fique com dó não, irmão. Meu garoto estuda à tarde. Às vezes para cortar o cabelo tem que acordar 8 horas da manhã ou 7h30.
que eu não gosto de ficar esperando em salão de cabeleireiro. Eu gosto de chegar e já cortar o meu cabelo logo. E o Aldo não marca horário para mim, então tem que madrugar. Aí eu falo assim: Zaquinho, amanhã cedinho, hein? Nós vamos cortar. Ah, pai. Aí a mãe disse: mas não pode ser mais tarde? Não. Eu tenho que ter dó da criança que não tem pai para acordar cedo e levar para cortar o cabelo. Mas para o meu filho, que eu acordo com beijo e abraço, vai dentro do meu carro e quando voltar, se quiser, dorme, não precisa ter dó não. Ele tem que aprender a acordar cedo. E aprender agora, como criança. Quem está me entendendo diz amém. As mães estão com o coração aí sofrendo, né? Muitos de nós agimos por emoção, pareceu-me a coisa certa. Irmãos, todos esses critérios foram corrompidos pela entrada do pecado no mundo. O que precisamos é de um critério perfeito, que jamais nos aponte a direção errada. Somente a palavra de Deus supre essa necessidade. Somente a palavra de Deus. Provérbios capítulo 30, versículo 5. Cada palavra de Deus é comprovadamente pura. Ela é um escudo para quem nele se refugia. A palavra de Deus, ela é pura. Não tem maldade, não tem segundas intenções. A palavra de Deus, ela é um escudo para quem nele se refugia. Irmãos, você sabe o que é o escudo? Você já viu a polícia indo para um confronto com manifestantes? Eles recebem a notícia, eles estão jogando pedra, eles estão atirando, eles estão colocando fogo. A polícia pega a arma, mas a polícia pega o escudo. Em uma mão a arma, em outra mão o escudo. A Bíblia está dizendo que a palavra de Deus é o nosso escudo. Nenhuma arma forjada de Satanás vai nos alcançar, nenhum mal chegará à sua tenda, se você fizer dele o teu refúgio. A palavra de Deus vai proteger você, minha irmã. A palavra de Deus vai proteger seu casamento. A palavra de Deus vai proteger os teus filhos. A palavra de Deus vai proteger as tuas finanças. A palavra de Deus vai proteger a tua vida, meu irmão. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16 e 17 novamente. Toda a escritura, toda é inspirada, de Gênesis a Apocalipse, é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão e para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Segundo critério, aleluia, segunda atitude que nós precisamos tomar para viver a palavra de Deus: devemos assimilar a palavra de Deus. Irmãos, não basta acreditar na Bíblia, devemos impregnar nossa mente de seus ensinamentos, de forma que o Espírito Santo possa nos transformar com a verdade. E para que a gente viva isso de forma que o Espírito Santo possa transformar a nossa vida através da verdade, nós precisamos de 5 passos. Quais são as 5 maneiras? Primeiro, receber. Diga, receber. Segundo, ler. Terceiro, pesquisar. Quarto, memorizar. Quinto, refletir sobre a palavra de Deus. Refletir. Por isso que eu gosto de ler a palavra de Deus logo pela manhã, porque eu tenho o dia inteiro para refletir nela. O dia inteiro. Tiago, capítulo 1, versículo 25 diz assim: mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será o quê? Será feliz naquilo que fizer. Preste atenção. Você será feliz em tudo que você fizer, se você ler, se você praticar, se você guardar, se você não esquecer. Você será feliz em tudo que você fizer. Você pode ser um engenheiro, você pode ser um médico, você pode ser um doutor, você pode ser um advogado, você pode ser um operário, você pode ser um porteiro, você pode ser um segurança, você pode ser um ajudante de pedreiro. Se você guardar a palavra de Deus, se você praticar, se você memorizar, se você não esquecer, você será feliz em tudo que você fizer. A palavra de Deus é demais, irmãos. Terceira atitude que nós devemos ter para praticar a palavra de Deus:
devemos pôr em prática os princípios das Escrituras. Devemos receber, ler, pesquisar, memorizar, refletir a palavra de Deus, mas tudo será inútil se falharmos em pô-la em prática. Devemos nos tornar praticantes da palavra de Deus. Tiago 1, 22. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Se você vem ao culto, preste atenção. Se você pega a Bíblia e lê, e você não pratica, a Bíblia diz que você não está enganando a mim. Você está enganando a você mesmo. Esse é o passo mais difícil, irmãos. Porque Satanás luta contra ele com muita intensidade. Ele não se importa que você frequente uma célula. Ele não se importa que você venha à igreja. Mas contanto que não pratique nada do que aprendeu. Essa é a estratégia de Satanás. Ele chama você de fanático. Ele faz outras pessoas criticarem você, para que você não a pratique. Porque se você praticar, você será transformado. A palavra de Deus vai dirigir a sua vida. Eu fico imaginando Deus na nossa vida, quando a gente está praticando a palavra de Deus, mais ou menos como uma criança que começa a andar. Você já viu uma criança que começa a andar? Ela não tem coordenação motora, ela vai cair. O que o adulto faz, o pai e a mãe faz? Coloca a mão aqui e vai, opa, caiu, e segura. Eu imagino Deus assim. Isaac, vai lá, aqui Isaac, não, vai cair Isaac, não Isaac, aqui Isaac. Aí eu vou avançando, daqui a pouco eu estou caminhando sozinho, o nome de Deus está sendo glorificado. Pratica, não pare. Se coloque de pé por gentileza. Evangelho de Mateus capítulo 7, versículo 24. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Pode vir qualquer vendaval, pode vir qualquer crise, qualquer pandemia, ele vai permanecer firme na presença do Senhor. Evangelho de João capítulo 13, versículo 17. Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. Irmãos, você quer ser feliz? Pratique a palavra de Deus. Não tem outro segredo. D.L. Moody disse o seguinte: a Bíblia não nos foi concedida para aumentar nosso conhecimento, mas para mudar nossa vida. Eu vou repetir. A Bíblia não foi escrita para nos dar mais conhecimento, mas para mudar a nossa vida. A palavra de Deus existe para transformar a sua vida. Pegue a sua Bíblia mais uma vez. Evite andar, se locomover. Pegue a sua Bíblia mais uma vez. E diga a Deus: muda a minha vida. Transforma a minha vida através da tua palavra. Aleluia. E eu quero terminar fazendo uma pergunta para você. Ouça. Responda para você mesmo. O que Deus já disse a você em sua palavra que você ainda não começou a fazer? Vou repetir. O que Deus falou para você na palavra dele que você ainda não começou a fazer? Eu quero desafiar você. Comece a praticar ainda hoje. Comece a fazer ainda hoje. Em nome do Senhor Jesus Cristo.